Saudações, guerreiros na vida. Bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22433, onde se conclui que faltam 3134 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com seu processo de individuação, o qual se atribuiu juntamente com outras consciências para dar, vamos dizer assim, encaminhamento, né, e produção, acima de tudo, né, dentro desse espaço que a gente chama de encarnação terrestre. Pois bem, hoje é meu ensaio 29 de outubro de 25, no qual eu produzi 890 palavras. E como eu falei no último ensaio, né, que eu iria me debruçar sobre a ideia dos metais, né, que estão presentes na astrologia e estão presentes dentro do nosso psiquismo, dentro dessa estrutura física, né, do Stula Sharira, né, o corpo físico. E eu me debruçando obrigatoriamente, né, que é a minha frase final, né, sobre o segundo princípio hermético, né, que é o princípio da correspondência, né. Pois bem, então, e já aviso, inclusive, né, que haverá um desdobramento dentro dessa linha, né, planetária para o meu próximo ensaio que eu já produzi. A Terra é composta por camadas geológicas: crosta, manto e núcleo. E esferas: atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera ou geosfera, que é o meu próximo, que é a minha próxima verbalização, né? Vou falar sobre as esferas. Dos 118 elementos da tabela periódica, essa mesma, né, que a gente estudou lá no ensino médio, né? Eu acho, né, que era médio, né? O meu era um ensino anterior ao médio, né, que era científico. Em suma, dos 118 elementos da tabela periódica, cerca de 95 são metais, ou possuem características metálicas. A principal função dos metais no interior do planeta Terra é a geração do campo magnético. Esse mesmo, né, que frequentemente eu venho trazer para vocês nas minhas discussões, né, que é essa vibração de baixo para cima, né, que é a vibração magnética. Pois bem, o núcleo, camada mais interna e quente, é composto por uma divisão de núcleo interno, sólido, e um núcleo externo, líquido. Esse é composto principalmente por ferro e níquel, em estado de fusão. O calor do núcleo interno sólido causa a convecção. O que é convecção? É um movimento em redemoinho desses metais líquidos, principalmente o ferro e o níquel. Esse movimento gera poderosas correntes elétricas. Quero fazer um breve movimento. Esse movimento de forma de redemoinho, né, que é chamado de convecção, é o mesmo movimento que os 7 chakras fazem. Olha que legal, muito maneiro, muito maneiro. Esse movimento gera poderosas correntes elétricas. Esse processo é conhecido como geodínamo e mantém o campo magnético da Terra. O campo magnético atua como um escudo protetor, defletindo partículas carregadas do vento solar e da radiação cósmica. Sem essa proteção, a vida na Terra seria exposta a altos níveis de radiação, tornando a sua existência improvável, um processo que ocorreu com planetas como Marte. O manto, camada intermediária, responsável por cerca de 85% da massa da Terra, divide-se em manto superior e manto inferior, sendo mais denso nas partes mais próximas ao núcleo. Olha que legal, viu? O sistema dual, tanto no núcleo como no manto.
esse sistema dual que nos acompanha aqui nesse nosso movimento terrestre. A crosta, camada mais externa e fina, composta principalmente por rochas minerais. A crosta e o manto terrestre também contém metais, embora em menor proporção que o núcleo. Embora em concentrações muito menores, metais como o ferro, zinco e cobre são essenciais para processos biológicos em organismos vivos. Eles atuam como cofatores enzimáticos e participam do transporte de oxigênio, entre outras funções. Metais como o ferro, magnésio, cálcio e alumínio são componentes essenciais para a formação de rochas e minerais. Os metais da antiguidade são os 7 metais que os humanos identificaram e encontraram uso nos tempos pré-históricos, na África, Europa e em toda a Ásia. São o ouro, a prata, o cobre, o estanho, o chumbo, o ferro e o mercúrio. Relacionamento entre os 7 planetas clássicos e os 7 metais alquímicos. Essa correspondência é central, tanto na astrologia tradicional quanto na alquimia, pois os 7 astros visíveis a olho nu eram vistos como emanadores das 7 forças primordiais. Cada uma expressa em um mental, um princípio psíquico e um estágio da grande obra. Eu não consegui imprimir, então eu estou trazendo, eu fiz ela grande, né? Produzi ela grande, que é exatamente dentro do vitriol a linha dos 7 planetas antigos. E olha que legal, quem faz esse movimento de união é o Mercúrio, o único dos planetas que obrigatoriamente tem um nome de metal. Os outros não têm nome de metal. Estão relacionados sim a metal. Mas o Mercúrio é o único. E é ele que vai fazer esse movimento do cálice sagrado, que somos nós, né? E da união dos opostos. Desse lado, os opostos Yang, desse lado, os opostos Yin, e desse lado, os opostos Yang. Ou seja, o masculino e o feminino. Falei bobagem, né? Os opostos Yang, masculino, e os opostos Yin, feminino. Então vamos lá. Sol, Lua, união dos opostos. Aqui, dentro dessa figura do vitriol, como se estivesse fazendo a entrega, né, de um, vamos chamar assim, né, de um líquido, mas não é uma essência, né? E essa essência está acompanhada exatamente por todas as uniões de opostos, né? A união do oposto Marte, positivo, Yang, Vênus, negativo, Yin, feminino. Saturno, positivo, Yang, masculino. Júpiter, negativo, feminino, Yin. O grande maléfico, o grande benéfico, o pequeno maléfico, o pequeno benéfico. Olha que legal! Todo linkado no sistema dual, onde o Mercúrio é que vai fazer todo esse processo, vamos dizer assim, de união, para que isso possa acontecer. Então, olha que legal, né? Tudo relacionado, muito, muito, muito mágico, mágico. Pois bem, o relacionamento entre os 7 planetas clássicos e os 7 metais alquímicos, essa correspondência é central tanto na astrologia tradicional quanto na alquimia, pois os 7 astros visíveis a olho nu eram vistos como emanadores das 7 forças primordiais. Cada uma expressa em um metal,
um princípio psíquico e um estágio da grande obra, o opus magnum, né, da alquimia, que nós trabalhamos aqui na representatividade do vitriol. Então, agora, cada um dos planetas dentro desta linha, né, que aqui se encontra, né, vou falar Sol, Lua, Marte, Vênus, Saturno e Júpiter, dentro dessa linha. E finalizando com o Mercúrio, né, que é o grande segundo princípio hermético, né, o princípio da correspondência. O Sol, ouro, em latim aurum, é considerado como um metal de transição do grupo 11 na tabela periódica. Seu princípio é a consciência, a unidade, o centro vital. O seu símbolo, o círculo com um ponto no meio, representa o espírito emanando luz. O aspecto psíquico, o self, o núcleo da individuação. A função alquímica representa a perfeição do metal e do ser, a meta final da grande obra. Eu já falei aqui em outros vídeos, né? O ouro é o único metal que ele se mistura com todos os outros, mas ao ser mais uma vez aquecido, né? Que é o primeiro processo alquímico, né? O calcinátil, né? O uso do fogo, ele sai exatamente limpo, exatamente como era anteriormente. Então, a essência é maior, né? Como aqui representado, né? A perfeição do metal e do ser, a meta final da obra. A cor, dourado, luz radiante. A lua, metal prata, argentum, em latim, é considerado como metal de transição do grupo 11 na tabela periódica. Seu princípio é reflexão, receptividade, inconsciente e imaginação. Seu símbolo, o espelho da luz solar, o feminino sagrado que recebe e reflete. Seu aspecto psíquico é a alma. Essa alma aqui, mais uma vez, a gente está colocando só nível alquímico, né? Não estamos trabalhando aqui dentro desse conceito que a gente usa aqui no canal, né? Na teoria da psique, né? O procedimento da psique, né? Que a alma, para nós aqui, é a formação dos 3 corpos superiores, né? Mental abstrato, búdico e átma. Pois bem, o aspecto psíquico, a alma, o corpo emocional, o ânima, né? Do Jung, né? O aspecto feminino. A função alquímica é a dissolução e purificação, o reflexo que permite ver o oculto. A cor é branco prateado. O próximo metal é o mar, o próximo planeta é o Marte, sem culpa. Sem culpa, o próximo planeta é o Marte, cujo metal é o ferro, em latim ferrum. É considerado como um metal de transição, pertencente ao grupo 8 na tabela periódica. Seu princípio é força, ação, combate e vontade transformadora. Seu símbolo, a lâmina e o escudo. O aspecto psíquico, o impulso de conquista e a afirmação do ego. A função alquímica é a calcinação e separação, queima dos excessos, a prova pelo fogo. Ou calcinate, né? A cor é o vermelho sanguíneo ou ferro escuro. O próximo planeta, que a gente está trabalhando agora, é o Vênus. O metal relacionado é o cobre, em latim cuprum. É considerado como um metal de transição do grupo 11 na tabela periódica. Seu princípio é a beleza, a harmonia, amor e magnetismo. O símbolo é o espelho da deusa. O aspecto psíquico é a energia de atração e coesão emocional. A função alquímica é a união dos opostos pela arte e pelo sentimento. A conjunction. Não a conjunction opositório, né, que seria a máxima alquímica, né, finalizando o grande processo. A cor é verde esmeralda ou rosado. O próximo planeta é Saturno. Relacionado ao metal chumbo, em latim plumbum. É considerado como um metal representativo, notou? Ou seja, os dois últimos, eles são classificados como metais representativos, não são metais de transição dentro da tabela periódica. Isso também leva a um desdobramento do pensar, né? Essa representatividade. Princípio, limite, tempo,
melancolia e profundidade. O símbolo, a foice e o peso. O aspecto psíquico, um consciente profundo. As sombras, o guardião do portal. A função alquímica é o nigredo, a fase inicial da obra, a dissolução da matéria bruta. A cor é o preto acinzentado. Acinzentado foi the best. O próximo planeta é Júpiter. O metal relacionado é estanho. Em latim, stannum. É considerado como um metal representativo. Mais uma vez, né? Na tabela periódica. Então, tanto Júpiter, o grande benéfico, como Saturno, o grande maléfico, são representativos dentro da tabela periódica. E para nós, também alquimistas, né? Também, porque ele tem uma representação extremamente, deverasmente pertinente para dentro do nosso processo de individuação. O princípio é a expansão, a ordem e a sabedoria. O símbolo é a coroa ou cetro do rei justo. O aspecto psíquico, o arquétipo do mestre, do guia interior. A função alquímica é a coagulação harmônica. Estabiliza e organiza os elementos. Sua cor, o azul real ou prateado azulado. E o último dos planetas é o Mercúrio, cujo metal relacionado é o mercúrio vivo, que em latim é hidrargyrum. É considerado como metal de transição, pertencente ao grupo 12 na tabela periódica. Seu princípio é a mutabilidade, a mediação, o espírito universal. O símbolo é o caduceu, a união dos contrários. Está muito relacionado dentro, né, do hinduísmo a Kundalini. Né? A Kundalini é exatamente essa representatividade, né? A coluna e as duas pontas, onde esse fluxo, né, vai surgir do primeiro chakra e vai fechar no último chakra, que para nós mundanos seria o coronário. Não, mas ele vai mais além, né? Porque seria exatamente, ou seja, na hora que faz o glifo, são as duas marcas da possibilidade de transcendência da matéria humana numa matéria angelical, né? E aí sim, vamos dizer, né? Tudo a nível utópico, imaginário, não é algo que a gente possa mapear, mas dá para imaginar os pontos de, vamos dizer assim, né, de surgimento da elevação, né, das asas. Olha que legal. Coisa de louco. Leia Erasmo de Roterdã. Desidério Erasmo. Seu princípio é a mutabilidade, a mediação, o espírito universal, o símbolo caduceu, a união dos contrários, e o aspecto psíquico, o intermediário entre consciente e inconsciente, o mensageiro interior. A função alquímica é a máxima da função alquímica, que é o solve et coagula, né? Solver, né, e coagular. A força transmutadora entre fixo e volátil. A cor é cinza prateado fluido. Esses 7 formam um sistema simbólico dos metais planetários, espelhando tanto o cosmos quanto a psique humana. O segundo princípio hermético, o de correspondência, o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, ficou interessado nessa verbalização? Escreva aqui nos comentários sua opinião e me adiciona no WhatsApp. Disponibilizado também aqui, informado e disponibilizado na descrição desse vídeo, que estamos fazendo a entrega em PDF, né, pelo valor simbólico de R$ 11,18, mais uma vez, né, o número 11, né, 3 vezes o 1 e uma vez o 8, né, o 3 e o 8 formando 11. O método terapêutico para psique. Esse aqui, senhores, já está prontinho aqui, ele está aqui impresso, né, com a figura que foi materializada do arquétipo do beija-flor, que a proposta do método terapêutico para psique
é, dentro, né, de uma linha terapêutica, acompanhar e auxiliar outros guerreiros na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos, né, de alguma sorte, buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que hoje iniciamos a vibração da lua crescente amarela, energizando o plexo solar, o Manipura. Olha ele aqui, o plexo solar, o Manipura. E todo o discricionário dessa etapa, né, de energização desse chakra, né, para transformar em algo proveitoso dentro desse movimento que você, nesse momento, precisa fazer. Com base, evidentemente, dentro da linha do método terapêutico para a psique. Pois bem, você me vê no próximo vídeo.